Olá, sou Juliana Farias. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje, eu vou continuar a explicação falando sobre como bordar em malha. Pois é, para quem assistiu semana passada o tutorial, eu dei a notícia de que eu estou grávida e bordei também em malha, em um body desse. Demonstrei como você pode fazer o bordado sem que ele fique esteticamente feio. Então hoje eu tô trazendo esse outro body da minha nenenzinha. Bordei esse arco-íris utilizando essas 4 cores. Não é necessário você utilizar 7 cores, porque vai ficar um excesso de cor, de informação. Tracei nessa roupinha esse desenho, que é um U de cabeça para baixo, e a partir dele a gente vai fazer esses arco-íris. Vou deixar logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o link do tutorial da aula passada, em que eu também explico sobre malha. Então, como eu tinha falado, a malha é um tecido mais difícil de bordar porque estica. Então, se você for bordar assim, ó, diretamente, só na malha, vai meio que afundar o seu bordado, vai ficar esgarçando a malha, vai ficar bem difícil o manuseio e pode ser que o resultado também não fique interessante, provavelmente. Então, a malha para ser bordada é necessário que você utilize TNT. Peguei esse pedaço de TNT porque eu vou dobrá-lo ao meio. Eu quero trabalhar com como se fosse 2 folhas, né, de TNT. Então, esse pedaço eu vou colocar logo aqui abaixo da malha, porque vai me servir de suporte, estrutura, para que a malha não fique esticando tanto e suporte receber as agulhadas, as linhas, e depois fique bonito ainda depois de várias lavagens. Então, coloquei o TNT logo aqui abaixo do desenho que eu vou bordar. E eu preciso agora passar um alinhavo ao redor. Estou utilizando a agulha de mão número 8 e um fio, uma perna de linha de costura mesmo, linha comum. Então, eu vou fazer um breve alinhavo aqui, bem mal feito mesmo, grande, ó. Tô saindo do lado direito. Não precisa utilizar de muita força, puxar muito a linha. É só para deixar o TNT bem estruturado aqui, bem seguro aqui atrás da malha. Vou agora passar por baixo desse primeiro ponto, que é para dar um nozinho e ficar seguro. Vou dar outro nó. Pronto, agora nós temos o alinhavo. E para dar um melhor suporte, eu vou colocar um bastidor para ficar melhor o manejo aqui na minha mão. Coloquei o bastidor, mas não precisa apertar, porque senão vai acabar ficando marcado a sua malha. O bastidor é apenas para dar um melhor suporte na hora que você estiver bordando mesmo, para a sua mão. Então, peguei uma perna de linha, da linha de meada, a cor amarela, que eu vou iniciar por ela. Vou unir essas 2 pontas da linha. Pronto. Vou pegar essa parte da dobra e passar pelo orifício aqui da agulha, porque eu vou fazer o nó invisível. Pronto, puxo. Eu quero que essa parte da dobra fique maior do que a das pontinhas da agulha, para poder dar certo o nó invisível. Agora eu venho aqui do lado avesso, vou beliscar esse TNT, ó, dessa forma.
desse jeito. Puxo, mas não muito, porque eu quero passar a agulha por dentro desse elo, ó, a dobra da linha. Pronto, isso aqui é o nó invisível. Uma forma bem sutil de você começar a fazer o seu bordado, quando não quer que tenha aqueles nós que normalmente vocês costumam ver aqui nos tutoriais, no lado avesso. Mas lembrando que quando eu terminar essa cor amarela, no finalzinho vai ter um nó, ok? Pronto. O nó invisível, ele é viável quando você trabalha com um número par de pernas de fios. No caso, eu dobrei um fio, né? Ficaram duas pernas de linha. Então, tem que ser um número par, para a gente poder trabalhar o nó invisível. Agora, venho com a agulha para o lado direito da malha, saindo nesse riscado da caneta, e eu vou trabalhar o ponto corrente. Então, deixo essa linha para frente. E normalmente, quando eu faço o ponto corrente, eu faço o seguinte: entro no mesmo local onde a agulha tinha saído e já direciono, ó, a agulha para frente, para ela já sair logo à frente. Só que nesse caso, a gente está trabalhando com malha e com as camadas de TNT aqui embaixo. Pode ser que na hora que eu faça isso, esse movimento de já entrar e sair com a agulha, a agulha não belisque as duas folhas aqui embaixo de TNT. Né, ó? Pode ser que ela não... Nesse caso aqui ela passou pelas duas. Mas pode acontecer em outra situação que ela apenas pegue só uma das folhas de TNT lá embaixo. Então, para eu não ficar todo o tempo com essa dúvida se tá pegando ou não, eu faço o seguinte: deixo essa linha para frente, entro com a agulha no mesmo local onde ela tinha saído, e eu não faço isso de já entrar e sair com a agulha. Eu puxo a agulha lá para trás e aqui na frente eu seguro essa linha, para eu não puxá-la toda. Saio agora mais à frente com a agulha, dando um breve espaçamento, e essa agulha vai sair por dentro dessa laçada da linha, para a gente formar o primeiro ponto corrente. Não precisa puxar muito, para não fechar muito corrente, e pronto. Segura essa linha novamente, enfia a agulha bem do lado aqui onde você tinha saído com ela, dentro desse primeiro ponto corrente. Busca a agulha lá atrás, puxa, mas não muito. Novamente, saia mais à frente e já faz a posição, ó, para que a agulha saia por dentro dessa laçada. Fazendo já o último ponto corrente. E para finalizar essa parte, você entra do lado de fora do ponto corrente, para segurar na malha. Puxa a agulha aqui do lado avesso. Pronto. E para prender essa linha, você vai passar a agulha por baixo desse ponto mais próximo para dar o nozinho. Passa a agulha por baixo dessa linha. Primeiro nó feito, vou dar um outro nó, porque essa é uma peça de roupa que vai ser usada, vai ser lavada. E lembrando que o ideal é que peças bordadas, principalmente à mão, sejam lavadas à mão, pouco torcidas, né? Porque você tem um trabalho manual ali, tem que ter mais cuidado. Então, agora aproveitando esse restinho de linha, vou passar a agulha por baixo desses pontos
só para camuflar mais esse finalzinho de linha. E agora é só cortar logo aqui. A partir dessa fileira de ponto corrente, vou me guiar para fazer as outras fileiras. Então, a parte do rosa eu vou fazer logo aqui acima desse amarelo, para ficar bem encostadinho dele. E depois eu farei as outras duas cores aqui abaixo. Venho do lado avesso para fazer já o nó invisível. Eu coloquei a linha na agulha, deixei essa parte da dobra maior, porque eu tenho que passar com a agulha por dentro dela. Então, eu vou me apoiar na linha amarela para poder prender o nó invisível. Passei por baixo desse ponto, puxo a linha e passo a agulha por dentro desse elo. E agora do lado direito, saio bem próximo, ó, para já fazer essa parte rosa. E vou fazer o mesmo manejo. Enfiar a agulha no mesmo local onde tinha saído, segura aqui na frente e já sai com a agulha mais à frente e passa por dentro desse aro formado para a gente ter o ponto corrente. Não precisa puxar muito. E novamente entra nesse mesmo local onde a agulha tinha saído. Isso já sai mais à frente. E você vai fazer isso até chegar aqui no final e finalizar novamente. A linha rosa já foi toda feita, concluída lá atrás com o nozinho. Fiz o nó invisível agora com a linha verde. Saí nessa parte interna do amarelo e vou fazer uma curva bem próxima também dele, para que fique bem bonito. Verde foi finalizado e agora eu vou sair com a última cor, bem próximo aqui do verde, que é o azul, e vou fazer o mesmo manejo que vocês já estão sabendo como é. Arco-íris devidamente finalizado. Olha como ficou fofo, gente. Então, depois de terminar o bordado, você pode recortar o alinhavo. Tire o bastidor. Veja que eu nem apertei o bastidor na malha e fica a marca. Então, você não pode de forma alguma apertar o bastidor quando for utilizá-lo em malha, para realmente não ficar marcado. Isso aqui, depois de algum tempo, daqui a algumas horas já vai ter saído. Mas se você apertar muito, corre o risco de você até furar, perfurar mesmo, estragar a sua malha. Então, veja aqui atrás como ficou. E agora a gente vai novamente
Pegar a tesoura para tirar esse excesso. Cuidado, faça o processo bem devagar, porque a gente não quer ter nenhum corte além do que é para ser, né? Pronto, e aqui está. Vou mostrar aqui o avesso dos outros. Ó, fica desse jeito. No bordado industrial também, se vocês tiverem alguma peça em casa de roupa, vejam do lado avesso que vão encontrar também 2 camadas, 3 camadas de TNT para poder o TNT dá o suporte, né, na malha para sustentar o bordado. Nossa, tá ficando a coisa muito fofinha, meu Deus. Eu vou deixar logo aqui abaixo, ó. Esse aqui é o meu Instagram, transbordando com 2 Ds no final. Me acompanhem lá, que eu vou mostrar o bordado finalizado nessas outras partes. Não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Bem singelo, bem simplesinho, super fofinho. Desejo um ótimo final de semana. Quando vocês forem bordar, procurem sempre ter uma garrafinha com água do lado, para vocês não ficarem desidratadas. É isso. Até a próxima semana com outro tutorial. E me acompanhem aí para ver como é que vai ficar esse enxoval. Tchau!